Boa noite a todos. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado por assistirem a estas conferências. Nós vamos fazer novamente a transmissão do tema 32, a mudança radical, porque ontem a nossa conexão falhou, caiu, e não foi possível terminar o tema. E nós vamos então fazer novamente o tema completo. Acreditamos que não haverá problema hoje. Então, nós temos dito que este curso tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. Este curso está sendo passado online pelo motivo da pandemia. Porém, este curso já está sendo passado há muitos anos, porém sempre de forma presencial e gratuita. Na verdade, este curso já está sendo passado há 70 anos. 70 anos. E não é um curso oportuno, assim, oportunista. Nós queremos dizer que ele não é um curso pós-pandemia. É um curso que sempre, na verdade, sempre esteve. Há 70 anos, este curso está sendo passado de forma presencial. No Brasil, já fazem 60 anos no Brasil. No Brasil, há 60 anos. Então não é um curso novato, um curso que algum intelectual resolveu criar e publicar. Este é um ensinamento antiquíssimo. Está baseado nos 4 pilares da sabedoria e tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. De nós, de cada pessoa, cada ser humano que viva, possa cumprir com o objetivo da sua existência, que é a autorrealização íntima do ser. Este curso está sendo passado em espanhol, que é o idioma original, em português, inglês, italiano e francês. Nestes momentos, os nossos companheiros em outros países estão fazendo as transmissões e em muitos países já foi retomada a modalidade presencial em salas de conferências e sempre gratuito, sempre de forma franca, livre e gratuito. Então, são 50 temas em uma primeira fase e mais 25 temas em uma segunda fase. Nós estamos neste ciclo porque funciona em forma cíclica. Isso quer dizer que quando termina a 50ª conferência, é reiniciado do tema número 1. O nosso temário também é o mesmo, de muitos anos. Esse temário foi organizado por
por mestres, por verdadeiros mestres, iluminados, que organizaram este curso e coordenam este curso. Então, nós estamos aqui para passar um tema conforme a orientação de um verdadeiro mestre. Não é um intelectual. Também nós não somos intelectuais. Este curso é completamente prático e objetivo. Então, nós temos dito neste curso sempre que nós não somos uma pessoa, que nós somos muitas pessoas dentro de nós. Quer dizer, nós temos muitos defeitos psicológicos e esses defeitos são dentro de nós uma pessoa. Cada defeito dentro de nós é uma pessoa. E ele tem em mãos, à sua disposição, os cinco centros inferiores. Então, cada defeito, esses defeitos são uma raiz de 7 defeitos capitais, conhecidos como pecados capitais, que esses 7 se subdividem em múltiplos eus. Esses defeitos que enfrascam a nossa consciência se subdividem em múltiplos. Cada defeito usa da máquina humana para fazer, para realizar, para cumprir os seus desejos, para cumprir com o seu objetivo. Cada defeito tem a sua forma de ser. Cada defeito se alimenta de uma forma. E eles se expressam através dos 5 centros inferiores da máquina humana. Os 5 centros são o centro sexual, instintivo, emocional inferior, intelectual inferior e o centro motor. É o centro dos movimentos e o centro da fala, da palavra. Então, esses defeitos, como são em forma múltipla, nós temos muitas mudanças interiores, muitas manifestações diferentes, a diferentes momentos, diferentes situações e ocasiões. Esses defeitos se expressam de acordo com a sua, podemos dizer assim, a sua especialidade. Os defeitos são especialistas. Então, nós temos o defeito da ira, da cobiça, da inveja, da preguiça, da luxúria, da gula. Enfim, são defeitos, são 7 pecados, são 7 cabeças de legião, que se dividem em pequenas manifestações. Então, por isso que nós aprendemos e nós temos dito que nós somos uma multiplicidade. Nós não somos uma única pessoa. Nós mudamos de ideia, nós mudamos de opinião. Ora estamos alegres, já
logo estamos tristes, uma hora estamos animados e em outro momento já estamos desanimados. Então isto nos traz a comprovação de que nós não somos uma pessoa, e sim muitas. Então nós somos uma multiplicidade, nós não somos uma unidade. São muitos eus no nosso interior e esses eus, cada um desses eus tem a sua vontade, os seus desejos, as suas preferências. Então, para fazer uma mudança radical, é necessário estudar a nós mesmos através da prática de autoobservação. Porque esse trabalho não é um trabalho externo, e sim um trabalho interno. É um trabalho que cada um de nós deve realizar dentro de si. E essa mudança, como deve ser radical, ela deve partir do nosso interior. Não é uma mudança que se possa fazer com iniciar essa mudança, por exemplo, no centro motor. Não é possível provocar uma mudança mudando hábitos. Os hábitos são mecânicos, os hábitos são da personalidade. E então, uma mudança radical não é uma mudança externa, e sim uma mudança interna, uma mudança que se faz removendo os defeitos psicológicos. E então, esse defeito, como ele é um ator dentro de nós, se ele é removido, ele deixa de usar a nossa máquina humana. Então, isso é uma mudança radical. Então, a mudança não é radical, não seria radical. Uma mudança baseada em códigos de moral, códigos de conduta, manuais de etiqueta, pegando exemplo de outra pessoa, copiando de outra pessoa, ou de outras pessoas, se espelhando em outra pessoa, tendo como um ídolo e querer seguir esse ídolo, fazer o que ele faz, praticar o que ele pratica. Então, essa mudança é uma mudança externa, é uma mudança que estaria sendo feita, iniciada no centro motor. E, portanto, não é uma mudança radical. A mudança radical, ela deve começar no centro emocional e no centro intelectual, na mente. Através da autoobservação. Através da autoobservação se pode iniciar uma mudança radical, uma mudança verdadeira. Então, não basta aceitar a ideia, a informação de que nós somos muitos. É preciso cada um de nós usar esse sentido da autoobservação para constatar dentro de si a existência de muitos eus.
não basta aceitar, acreditar que nós somos muitos. É necessário, é indispensável que cada um de nós comprove, evidencie por si mesmo, através da autoobservação, que não somos um, e sim muitos. Nós não devemos rechaçar algo apenas porque nós desconhecemos. Porque exatamente nós não conhecemos tudo. E se nós rechaçamos alguma coisa, rechaçamos uma informação, uma ideia, sem levar à prática, sem constatar que essa ideia, se essa ideia é ou não verdadeira, nós estaríamos crendo ou não crendo. E acreditar e não acreditar, no fim, dá na mesma coisa. Então, nós temos no nosso interior, temos 3% de essência livre. 3% da nossa essência livre e adormecida. Porém, esses 3%, se nós colocarmos em atividade, através da autoobservação, nós podemos evidenciar a existência de muitos eus no nosso interior. Então, nós devemos dirigir a autoobservação ao que pensamos, aos nossos pensamentos. E se os pensamentos mudam, os sentimentos mudam e as ações mudam. Por quê? Tudo começa com os pensamentos. Os pensamentos é a origem de toda a ação. Então, a atenção que parte desses 3% da nossa essência livre que parte da nossa essência, é preciso fazer um esforço para jogar essa auto-observação, essa observação de si aos nossos pensamentos. E avaliar os nossos pensamentos, fazer uma análise, uma autoanálise, uma autocrítica, uma autopsiquiatria. Porque esses 3%, porque a essência que cada um de nós tem, livre, ela tem a sabedoria, porém, como está adormecida, ela está inativa, está em segundo plano dentro de nós. E as nossas atitudes partem sempre de um ou de outro defeito, porque os defeitos têm em mãos a nossa mente para pensar, tem o nosso coração para sentir, tem a nossa fala, o nosso centro motor para falar. Então, tudo parte dos nossos defeitos, sem passar pelo crivo da nossa essência. Então, a autoobservação sincera, rigorosa,
dirigida aos pensamentos é o crivo que deve passar um pensamento. Devemos colocar em xeque, colocar o pensamento em análise, passar pelo filtro da nossa essência e não deixar que a mente corra solta. Então, nós devemos analisar os pensamentos. E depois de ter percebido que esse pensamento vem de um ou outro defeito, nós podemos e devemos pedir a morte desse defeito. Porque nós constatamos que ele tem origem, o pensamento tem origem em um defeito, em um ou outro defeito. Então, aí é possível eliminar o pensador, porque quem pensa é o defeito e não somos nós. Ele usa a nossa máquina, nos usa para pensar. Ele usa também o nosso centro emocional para sentir. Então, essa autoobservação também deve ser dirigida ao centro emocional, ao que sentimos. Passar pelo filtro da essência. A essência deve analisar esse sentimento. E já de imediato, a essência sabe que esse sentimento não tem origem na própria essência, senão em um defeito psicológico. E sabendo disso, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Pedir à Mãe Divina. A Mãe Divina é uma parte do nosso ser que tem o trabalho de eliminar o defeito. Porém, ela não pode eliminar um defeito desconhecido. Nós temos que conhecer o defeito. A nossa essência, através do sentido de autoobservação, deve reconhecer o defeito, deve compreender o defeito. Então, se nós compreendemos um defeito, nós devemos pedir à Mãe Divina que mate esse defeito. Pedir à Mãe que mate esse defeito. Porque a Mãe não elimina defeitos desconhecidos. Eles devem ser nossos conhecidos. É como sair a caçar, e se eu não encontro a caça, eu não posso caçar. Então, assim é o defeito. É uma caçada na nossa psique. É uma caçada que nós devemos fazer nessa nossa psique negra. Estar em vigia. Vigiai. O Cristo ensinou: vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiar é auto-observar-se. E orar é pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, a teoria, a doutrina dos muitos, foi ensinada também por Buda, foi ensinada por Krishna, por Maomé. Todos os mestres do passado ensinaram
a doutrina dos muitos. A doutrina dos muitos eus. E o Mestre Jesus também ensinou a doutrina dos muitos. Quando perguntou ao possesso: como é o teu nome? O possesso respondeu: eu me chamo Legião. Então, legião são legiões, são uma legião de defeitos psicológicos. São esses defeitos psicológicos que são qualificados como legião. Isso é uma legião, uma multiplicidade, uma doutrina dos muitos. Então, o Cristo ensinou: orai e vigiai, ou vigiai e orai. Vigiar é a auto-observação. Vigiar internamente. Vigiar os meus pensamentos, os meus sentimentos. E isso só é possível cada um de nós fazer em si. É impossível que outra pessoa faça isso por nós. Não existe a possibilidade de que outro faça por nós. Nem mesmo o próprio Mestre Jesus não pode fazer isso por nós. O que ele pode fazer, ele já fez. Foi nos ensinar, nos deixar o ensinamento de vigiar e orar. Vigiar e orar. Pedir à Mãe Divina que elimine, que mate esse defeito. Então, isso significa vigiar e orar. Então, essa mudança, a mudança radical, não é uma mudança que acontece de uma hora para outra. Uma mudança que nós resolva intelectualmente: a partir de hoje não vou fazer mais isso ou aquilo. Eu posso tomar uma decisão de vigiar esse defeito e me propor a eliminar esse defeito. Porém, essa mudança feita de hábitos não é uma mudança radical. A mudança radical é uma mudança que acontece aos poucos. Uma mudança gradual. Não é uma mudança brusca. Sair de um extremo e passar para o outro extremo do pêndulo, como estudamos naquela conferência. Nós precisamos fazer essa mudança consciente. A mudança radical é uma mudança consciente, que é uma mudança que é exteriorizada naturalmente, porque o exterior é o reflexo do interior. E se nós mudamos o interior, se nós eliminamos o defeito, eliminamos o ator, o exterior muda. Então é uma mudança radical, uma mudança de raiz. Agora, pelo contrário, quando se muda de hábitos, faz uma mudança externa, uma mudança baseada em códigos de moral, códigos de conduta, essa mudança é brusca, é repentina e é uma revolta. Porém, não é uma mudança radical, porque o defeito continua vivo lá dentro de nós e continua com uma parcela da nossa essência presa. E, portanto, a essência presa está presa e adormecida. Então, quando se elimina um defeito, esse defeito libera
uma porcentagem de essência. E nessa essência estão contidos as faculdades, os poderes, as virtudes opostas ao defeito. Então, a mudança radical é uma mudança por consequência da ausência do eu psicológico. É uma mudança que acontece gradual, uma mudança que vai aparecendo no exterior, porque no interior está sendo feito um trabalho de eliminação do defeito psicológico, um trabalho de destruição do defeito. Então, o defeito está preso em uma garrafa. O defeito está preso e se rompe essa garrafa, se destrói o defeito e a essência, a chispa, se libera. A essência se libera. Então, essa essência liberada vai fazer parte, vai se juntar a esses 3%, e serão eles, são essa essência que vai nos ajudar na autoobservação, nos pensamentos, nos sentimentos, na fala, e nas obras, naquilo que nós fazemos. Então, a mudança radical vai acontecendo no exterior, vai acontecendo, nós mudamos o nosso comportamento, não porque nós nos espelhamos em alguém, não porque não se pode fazer isso, porque está escrito em um regulamento, está escrito em um código, um manual de conduta, não porque esteja escrito, ou porque não esteja escrito, e sim porque a essência sabe o que é correto e o que é incorreto. A essência tem a sabedoria e ela sabe agir. A essência sabe o que pensar ou não pensar, o que sentir ou não sentir. A essência sabe o que deve falar, a essência sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, isso é liberdade, é a própria liberdade. Nós temos, a essência tem a liberdade. A essência tem a liberdade de falar o que a essência sabe que tem que falar. E tem a liberdade para fazer, para obrar o que ela sabe que tem que fazer. Então, são os filtros, são as peneiras. A essência tem a sabedoria e sabe filtrar, sabe descartar o que é desnecessário, o que é inútil. E então, essa mudança radical é necessário fazer um esforço, fazer um esforço concentrado, e é necessário continuidade de propósito. Quer dizer, nós devemos ter isso diariamente na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós devemos estar para este trabalho. Tudo
o que nós formos fazer, devemos passar pelo crivo da nossa essência. Porque nós nascemos, nós vivemos para esse trabalho. Nós não nascemos, nós não vivemos para conseguir riqueza. Nós não vivemos para conseguir fama. Nós não vivemos para adquirir poderes. Fama, poder e dinheiro são os 3 traidores do Cristo. São os traidores do Cristo interno. Lá, no drama cósmico, os 3 traidores traíram o Mestre Jesus, traíram o Cristo. Porém, nós, no nosso interior, temos o nosso Cristo. E se nós perseguimos a fama, o poder e o dinheiro, nós traímos o nosso Cristo íntimo, traímos o nosso real ser. Então, essa mudança radical, ela é uma possibilidade se nós começamos um trabalho de autoobservação. Se nós começamos a nos auto-observar seriamente, essa mudança radical será possível. Pelo contrário, se nós rechaçamos essa ideia, rechaçamos esse ensinamento, a mudança radical se torna impossível em cada um de nós. Porque essa mudança é uma mudança interior, não é uma mudança externa. Muitas pessoas, começam esse trabalho. Muitas pessoas terminam em escolas pseudo-esotéricas. Porque nessas escolas não é necessário morrer, não é necessário eliminar defeitos. Esse trabalho é também conhecido, nós chamamos morte psicológica, que é a eliminação, a erradicação, a extirpação dos defeitos psicológicos. E nas escolas pseudo-esotéricas é fácil ganhar graus internos, ganhar graus externos, graus intelectuais, porque não se exige, não é necessário morrer. É um auto-engano. As próprias pessoas estão se auto-enganando com esse trabalho pseudo-esotérico, um trabalho fácil, que não passa pela eliminação do defeito. A pessoa acredita que está progredindo e na verdade não está, porque não está eliminando defeitos. E se não há eliminação de defeito, não há mudança interior, não há mudança radical. Não é possível mudar o interior mudando o exterior. Agora, sim, é possível mudar o exterior mudando o interior. Se nós mudamos o nosso interior, o exterior muda. Nós estaremos sujeitos a outras leis, a outras forças. E essas forças colaboram porque nós estamos trabalhando para essas forças. A própria força do Cristo nos colabora porque nós estamos trabalhando para a força crística. Estamos trabalhando para o Cristo. Então, este trabalho, ele
conforme se vai trabalhando, vai se ganhando forças. Vamos ganhando força do nosso Pai, ganhamos a forças do Pai, ganhamos força da própria loja branca, da verdadeira loja branca, dos mestres da loja branca. Estes nos alimentam com forças, porque nós estamos trabalhando no objetivo da nossa existência. Nós não estamos perseguindo o poder, a riqueza e a fama. Então, a nossa Mãe Divina trabalha em nós conforme nós nos auto-observamos e compreendemos os defeitos. Se nós vamos comprovando a existência de defeitos, nós vamos pedindo a morte, a Mãe Divina pode trabalhar. E ela trabalha porque ela só elimina defeitos conhecidos. Ela não elimina defeitos desconhecidos. E quem deve reconhecer o defeito somos nós, através do sentido da autoobservação. Então, esse sentido que está atrofiado em todos nós, por desuso, ele começa a se desenvolver, começa a aguçar conforme nós trabalhamos, conforme nós usamos esse sentido. Nós podemos dizer que esse sentido é um sexto sentido. Nós temos os 5 sentidos ordinários: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, que servem para perceber as coisas do mundo físico, as coisas do tridimensional. E este sentido, a auto-observação, serve para perceber o funcionamento da nossa psique, que é interno. E para isso, os outros sentidos não servem. Os 5 sentidos não servem. Uma pessoa, qualquer um, pode se desenvolver, pode aprender muita coisa de memória, pode aprender, receber muitos graus em muitas universidades. Porém, são um conhecimento dos 5 sentidos. Não é um conhecimento verdadeiro. Porque a verdadeira sabedoria está na essência. Por isso que se diz: não buscais fora o que está dentro. Então, está dentro de nós. A sabedoria está dentro de nós. A sabedoria está fracionada nos nossos defeitos psicológicos. E conforme nós vamos eliminando os defeitos, destruindo, rompendo essas garrafas, esses frascos que enfrascam a nossa consciência, vai se liberando. Então se libera a sabedoria, se libera virtudes. Então a mudança radical muda daqui para aqui. A nossa consciência toda livre, pura, limpa, liberada. E com aqui então está toda a sabedoria do universo. A consciência livre tem toda a sabedoria do universo. E então esse trabalho só é possível fazer começando com a autoobservação.
Então é por isso que este curso é totalmente gratuito, porque é um ensinamento para se desenvolver internamente. Não é um ensinamento para desenvolver as capacidades para ganhar a personalidade. A essência livre tem todos os poderes e sabe o que vale a pena e o que não vale a pena. Então nós agradecemos a audiência de todos e nos propomos a responder algumas dúvidas que possam ter. Podem nos deixar nos comentários que nós estaremos retornando com uma resposta. Nós temos o nosso WhatsApp é 55, que é o Brasil. Temos na região 62 e o número é 991 92 93 55 55 no começo e 55 no fim. Muito obrigado a todos e boa noite.